A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam com todos nós agora e sempre. Conforme anunciado, hoje queremos meditar sobre o Evangelho do dia e acompanhar esta mensagem que tem por tema: o socorro de Deus sempre aparece. Que Deus abençoe esta palavra no coração de cada um de nós, fortalecendo a nossa fé e confortando o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus queridos irmãos e irmãs na fé em Jesus, nosso caminho, verdade e vida, queridos que nos acompanham também na transmissão, através da rede social, congregados, visitantes, amigos de longa data, Deus abençoe estes momentos de nosso culto, nosso louvor, nossas orações e nossa mensagem. E depois a grande ceia, para sairmos bem confortados desta casa. Ninguém está livre de tempestades. As pessoas ou já passaram por ela, ou estão passando, ou vão passar. Umas são mais fortes, outras mais amenas. Umas são mais longas, outras são mais rápidas. No entanto, todos nós temos de admitir que tempestades é fato real na vida de todos e que elas aparecem nos mais diferentes contextos. De um modo geral, tempestade se refere à variação climática. Ou também, figuradamente, tem o sentido de perturbação na vida de quem passa por grande provação. Enfim, são os desafios e as dificuldades que nós enfrentamos ao longo do nosso caminho de fé. Assim como o mundo físico, onde as tempestades são eventos caóticos, as tempestades emocionais e espirituais também podem abalar muito a vida de cada um de nós. E hoje nós vamos utilizar a tempestade descrita no Evangelho do dia como uma analogia àquelas que sobrevêm às nossas almas, corpos e mentes, mas na perspectiva de que o socorro de Deus sempre aparece. As tempestades na vida, conforme o pastor Mateus já no início frisou, são inevitáveis. E elas vêm para ricos e pobres, homens e mulheres, crentes e descrentes. Surgem de uma forma inesperada. Chegam sem um prévio aviso, sem pedir licença, e são incontroláveis. Pois, quem tem o poder sobre os fenômenos da natureza? Quem de nós tem o poder sobre a maldade do ser humano? Quem tem o poder sobre a vida ou sobre a morte? E elas podem sobrevir mesmo após grandes manifestações da parte de Deus. Pois veja, o texto que antecede o Evangelho de hoje é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Marcos escreveu daí assim: logo depois deste milagre, Jesus ordenou que os discípulos subissem no barco
Lá no Antigo Testamento, mais precisamente no primeiro livro de Reis, capítulo 19, está escrito que o profeta Elias, ele enfrentou uma grave depressão logo depois daquela sua estupenda vitória sobre os adoradores de Baal. A furiosa rainha Jezabel lhe fez ameaça de morte. E Elias então fugiu desatinado pelo deserto. É incrível como coisas assim acontecem logo depois da manifestação da glória de Deus, e em seguida as pessoas já se deixam abater, amedrontadas. Os discípulos, logo depois do milagre da multiplicação, eles saíram daquela poderosa manifestação para se deparar com a morte, que se presenciou e pré-anunciou naquela terrível tempestade. E por ironia dos fatos, eles foram colocados diante do perigo pelo Senhor. Jesus não os forçou a isso, mas de uma certa forma os induziu a isso. No domingo passado, uma das leituras no culto foi o Salmo 23. Um dos textos mais consoladores e que trazem segurança aos nossos corações. Nele, Davi afirma que o Senhor é o nosso bom pastor e por isso nada nos faltará. Mas lá no meio do Salmo diz assim: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte. Isso tudo nos leva a concluir que o fato do Senhor ser o nosso Salvador e bom pastor não impede que nós cristãos atravessemos tempos e lugares sombrios ou situações de morte, de luta, de temores, de angústias e de dores. A presença de Deus não elimina a dor, mas nos ilumina a não perdermos a esperança. No entanto, quando alguma tempestade se prolonga na vida, nós sentimos muitas vezes o nosso coração passar pela masmorra da dúvida. A tempestade que os discípulos enfrentaram em alto mar foi longa. Ventos fortes e contrários lhes causaram grandes dificuldades, desânimo e até desesperança por horas e horas. Eventualmente, nós também sentimos sucessivas preocupações pelas intempéries da vida. E eu creio que todos nós, muitas vezes, somos tentados a entregar os pontos e sucumbir. Não é verdade? Além disso, os diversos tipos de tempestades atrapalham a leitura correta dos fatos. Marcos diz assim: quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. É que no desespero nós também fazemos leituras equivocadas e não raras vezes nós julgamos erroneamente as coisas. Vemos fantasmas e assombrações no meio do caminho e nos assustamos. Como será que cada um de nós reagiria se nós estivéssemos junto com os discípulos naquele barco? O mestre mandou que entrassem no barco e fizessem aquela travessia, mesmo sabendo do risco e do perigo. O barco então perde contato com a terra.
Jesus não está ali junto, foi à montanha orar. O vento sopra cada vez mais forte, e isso madrugada adentro. Nessa altura até nós podemos ser tentados a achar que Jesus não está indo em socorro aos seus amigos. E na verdade ele se apresenta só na quarta vigília da noite, ou seja, lá entre as 13 e as 6 horas da manhã. Ele não veio socorrê-lo na primeira, ou na segunda, ou na terceira vigília. Porém, o seu radar divino e onisciente os acompanhava até o momento derradeiro, o momento certo, no seu tempo e a seu modo. Jesus então apareceu. O socorro de Deus sempre aparece. E antes de acalmar o vento, Jesus apaziguou o coração de seus amigos e discípulos. O Salvador podia ter logo dado ordem ao mar para que se acalmasse antes de subir no barco, mas não. Primeiro ele se dirigiu aos discípulos, para que eles pudessem vencer o próprio medo, e os desafiou a contatá-lo, dizendo-lhes: sou eu, coragem, não tenham medo. Muitas vezes o grande desafio não é nós vencermos as tempestades e as suas ameaças, mas sim vencer a nossa insegurança e a nossa falta de fé. Jesus subiu no barco com eles e o vento se acalmou. O objetivo de Jesus, mais que acalmar a tempestade, e que faz parte de seus propósitos eternos, é estar conosco, junto com nós, nos acolher nos seus braços amorosos e eternos. Ele deseja nos transmitir a ideia de que a sua comunhão é melhor e muito mais importante do que a suspensão da tempestade. Deus transita no meio da nossa dor. Deus nos visita nas noites angustiantes da nossa alma. O grande problema não é a tempestade em si, então, mas sim a nossa incapacidade de lembrar que Ele está por detrás da tempestade e nós podemos descansar neste que tem poder sobre elas. Pelas suas ações, Jesus revela então a sua divindade aos discípulos e demonstra que Ele nunca esteve ausente deles, mas Ele sempre estava perto. O Salvador também passeia sobre as águas tumultuadas da nossa vida, e Ele espanta os fantasmas e assombrações que porventura nos amedrontam, dizendo-nos também assim: sou eu. Não tenham medo. É como se Ele dissesse: em toda aprovação, vocês precisam se lembrar desta verdade. O Senhor providencia ajuda em meio às inesperadas tempestades e quer entrar no barco da nossa vida. Mas apesar da visível manifestação do seu poder, na multiplicação dos pães, no domínio das águas, os discípulos continuavam com sua mente fechada, com seus corações endurecidos. Eles ainda não tinham entendido muito bem a divindade de Jesus. Eles ainda não sabiam quem era Jesus verdadeiramente. Eles estavam diante do Filho de Deus que se tornara carne e habitara entre eles. Mas isso eles ainda não tinham compreendido muito bem. E nós? Será que todos nós sabemos, conhecemos e compreendemos Jesus verdadeiramente?
Estas manifestações de Deus ensinam muito sobre o Senhor e Salvador que nós também amamos e adoramos. Os milagres de Jesus são testemunhos poderosos da sua natureza e da sua missão divina na terra. Não são simples histórias, não são simples anedotas ou histórias inventadas, mas trazem cura, trazem transformação, trazem sinais profundos que mostram e apontam para Jesus como Filho de Deus e Salvador de todos os pecadores. Cada milagre revela o seu amor compassivo, a sua autoridade e a profunda verdade de que Jesus foi verdadeiramente enviado por Deus Pai ao mundo para ser o nosso único Redentor. E nós, ao refletirmos então sobre esses acontecimentos notáveis e milagrosos, podemos aprofundar a nossa compreensão e a nossa fé na divindade de Jesus e no seu imenso amor por todos nós pecadores. E foi exatamente isso que os discípulos puderam experimentar naquela hora. A graça maravilhosa de Deus sobre suas vidas. Inclusive, Jesus permitiu que eles passassem por esta difícil e dura experiência para aprender coisas sobre as quais eles não podiam se equivocar. E isto se referia à sua natureza divina e à sua obra redentora. João é mais explícito no seu evangelho ao descrever milagres de Jesus, porque normalmente ele coloca logo depois alguma mensagem que Jesus ensinou o povo a respeito do que disse na parábola. Por exemplo, após o relato de João sobre a multiplicação dos pães, João diz que Jesus ensinou ao povo que ele era o pão da vida. Marcos, no Evangelho de Marcos, Jesus está dizendo: coragem, sou eu. E esse termo, sou eu, é uma tradução mais próxima, talvez, da forma como Deus se revelou em todo o Antigo Testamento, afirmando: eu sou o que sou. Jesus está dizendo aos discípulos para que não se apavorem, não tenham medo, porque o eu sou está ali, junto deles, ao lado deles. A tempestade é grande, mas o Deus que controla essa tempestade é muito maior. Deus até pode demorar, mas nunca tardar. O seu socorro sempre aparece. Mas não foi fácil aos discípulos entenderem de fato que naquele mestre, naquele amigo, habitava toda a plenitude da divindade. E agora, uma certa tempestade ainda continuava dentro deles. Mas confrontados diariamente com a natureza gloriosa do Salvador Jesus, eles gradativamente vão percebendo a sua divindade através de tudo aquilo que Jesus fazia. Conforme o texto de Marcos, que diz: em todos os lugares aonde ele ia, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos aqueles que tocavam nela ficavam curados. Caros ouvintes, essas intervenções históricas de Deus possuem uma pedagogia
muito especial. Todavia, muitas pessoas que até admitem ver milagres, mesmo assim ainda continuam endurecidos sobre quem é Jesus verdadeiramente. Muitas vezes nós mesmos ficamos impressionados com as intervenções de Deus no dia a dia da vida, mas nem sempre nos impressionamos tanto com o Deus que intervém. Nos acostumamos com os milagres de Deus e não com o Deus dos milagres. Mas através de Cristo, Deus deseja estar presente no barco da nossa vida também. E não só nos dias de calmaria, mas sim e especialmente durante as tempestades que porventura surgirem no nosso viver. E se nós desejamos ter a presença dEle conosco, lembremos-nos sempre de ouvir e confiar plenamente naquelas palavras de Jesus aos discípulos que Ele repete também para você, para mim, toda vez que nós o buscamos em oração, ou devoção, ou culto. Não tenham medo. Sou eu estou aqui. E Ele há de nos dar paz e tranquilidade para nós prosseguirmos a nossa viagem até o Porto Celeste. Lembremos-nos, esta palavra vem da boca do próprio Filho de Deus. Sou eu, não tenham medo, o qual tem domínio sobre o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, conforme o salmista nos lembrou. E é uma palavra daquele que o apóstolo Paulo se refere na epístola ao orar, quando Paulo orou por toda a cristandade suplicando: eu peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio de seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes e que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Meus amados em Cristo, não importa, portanto, não importa qual tipo de tempestade enfrentemos, jamais esqueçamos que nós temos um Deus que tem poder para transformar qualquer tempestade em bonança.